Está no ar o programa Memória Paranaense. Esse programa, que é uma produção do Grupo Educacional Uninter e tem também o apoio do Instituto Wilson Pickler. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o ministro Carlos Rischbitter. E para entrevistar esse nosso ilustre convidado de hoje, nós temos aqui em nossos estúdios os jornalistas Celso Nascimento. Boa tarde, Celso. Boa tarde. Também conosco o nosso jornalista Luiz Geraldo Maza. Boa tarde. Conosco também aqui o jornalista Eduardo Sganzella. Boa tarde. E Fábio Campana, nosso jornalista Fábio Campana. Para conduzir esse programa importante, Memória Paranaense, nosso professor do Grupo Uninter, Haroldo Murat, ele que é também um dos coordenadores e mentores do projeto Memória Paranaense. Com vocês, Haroldo Murat. Curitiba, terça-feira, 18 de dezembro de 2007. Nosso entrevistado de hoje foi ministro da Fazenda de 79 a 80 no governo João Figueiredo. Ele, Carlos Rischbitter, construiu, a partir do Paraná, uma carreira nacional no mundo da administração pública. Catarinense, aqui se formou em engenharia pela Universidade Federal do Paraná e em Curitiba montou as bases de uma história de vida que o faz homem público com marcas peculiares. Dono de um amplo leque de conhecimentos, é um técnico que se notabilizou pela direção de instituições como a Codepar e o BADEP, e tendo atuado em outros organismos, como o extinto IBC, em Hamburgo, na Alemanha. É, ao mesmo tempo, o humanista que percorre os caminhos da filosofia e do pensamento contemporâneo para examinar o Paraná e seus fáceis, como o fez no IPAD. Poliglota, contribuiu para as letras com traduções como a que fez do alemão, de obra de Rainer Maria Rilke, o poeta. Um espírito refinado, cultivador da música clássica, hobby que dividiu muito com o antológico Mário Henrique Simonsi, seu antecessor do Ministério da Fazenda. Rischbitter é também um notório colecionador de obras de arte, tendo entre seus pintores mais apreciados o sogro, o franco curitibano Paul Garfunkel. As marcas de Rischbitter são inseparáveis do Paraná nos últimos 45 anos. Uma de suas contribuições mais significativas foi a atração de indústrias para o Estado. A mais visível delas, a montadora Volvo. Em breve lançará, pela travessa dos editores do Fábio Campana, seu livro autobiográfico. Rischbitter tem seu nome associado a uma elite de executivos revelados e apoiados por Ney Braga. Boa tarde, ministro. Ministro, a ideia inicial do programa é que o senhor nos dê informações básicas, como o nome dos pais, local de nascimento, a composição dessa família teuto-brasileira, depois a primeira esposa, a segunda esposa, filhos. Vamos lá. Eu sou blumenauense curitibano. Nasci em Blumenau em 1927. Se vocês fizerem a conta, isso dá 80 anos, que é muita coisa na vida. Meus avós chegaram meu avô chegou ao Brasil, a Blumenau, em 1861. Blumenau tinha, na época, 11 anos. Era uma colônia alemã e naquela época era uma selva. Blumenau era uma selva. Nós tivemos até ataque de índio naquela colônia. O bisavô que veio e trouxe o meu avô, que tinha 11 anos, começou a vida como lavrador e depois como professor. Qual eram os nomes deles? O bisavô era Friedrich Karl e o meu avô era Karl. Era Karl com K. Ele se naturalizou brasileiro e virou Carlos com C. O Blumenau, na época, era realmente não existia, era uma colônia. E a família
O avô, quando cresceu, ele era balseiro, isso aí, levava toras de madeira pelo rio Itajaí até o porto de Itajaí. Ganhou algum dinheiro e foi fazer um passeio para o Rio de Janeiro. E no Rio conheceu cerveja fabricada no Brasil. Então resolveu fazer uma cervejaria em Blumenau, que virou a cervejaria Richtbitter. E essa cervejaria teve altos e baixos, dizem mais baixos do que altos, mas sustentou a família até um certo ponto, até que ele a vendeu. Em que ano? Isso não me lembro muito bem, mas ele vendeu para um senhor de Joinville. E a cervejaria ainda continuou funcionando, mas depois todas as cervejarias pequenas foram engolidas pela Brahma. A Brahma fazia dumping, quebrava uma por uma dessas cervejarias que hoje estão renascendo. A Blumenau hoje tem 3 cervejarias. É uma coisa muito curiosa. A família. Tenho 3 irmãs, são todas falecidas, muito mais velhas que eu era tamporão, 9 anos mais moço que a menina mais moça. O senhor esqueceu o nome da sua mãe? Helga, Luiz e Helga. O meu avô, parte materna, era fiscal da prefeitura. E as 3 irmãs, o meu pai tinha 2 irmãos homens, tinha muitas irmãs, mas 2 irmãos homens. O mais velho, que era para ser o cervejeiro, herdar a cervejaria, faleceu num acidente. Então, meu pai, que estava estudando relojoaria, teve que assumir a cervejaria, que ele não gostava. E ele teve 3 filhas e o outro irmão teve 2 filhas. E meu avô queria muito ter um filho, um neto com o nome dele. Quando a minha mãe ficou grávida, ele disse: Helga, dessa vez vai ser um guri. Só que ele morreu em maio, eu nasci em outubro. Então ele não me conheceu. Mas eu era o xodózinho da família, porque eu era o único Richtbitter. Hoje, na minha linha do meu bisavô, o único é o meu filho. O nome vai morrer com ele, né? Porque não casou, já é meio tarde para casar. Fabricar um filho pode ainda. E, então, vida em Blumenau. Eu comecei com 6 anos na escola alemã. Blumenau era uma cidade alemã. A Câmara dos Vereadores, quando chegava uma discussão muito séria, o vereador pedia autorização para o presidente da Câmara para falar em alemão, que ele não sabia xingar em português, então mudava para o alemão para xingar. E tudo era alemão. Claro, era uma cidadezinha alemã. Então, o Getúlio, que se mostrava simpático aos países do eixo, tanto que em 1937 o Estado Novo era um Estado tipicamente fascista. Mas em 1938 ele mudou de opinião e fechou as escolas, os clubes alienígenas, os italianos, os alemães, tudo mais, e foi fechada a minha escola. Qual era o nome da sua escola, doutor Carlos? Deutsche Schule, Deutsche Schule. escola alemã. E eu fui transferido para o Colégio Santo Antônio, que era tudo uma coisa, porque nós aprendemos, a gente precisa visualizar isso, nós estamos falando de 1934. Eu aprendi português como língua estrangeira na escola. Tinha 2 horas de aula por dia. Foi alfabetizado em alemão. A minha língua materna é alemão. Então eu me lembro que eu falava com os meus amigos, o marido da minha irmã. Eu não sabia a palavra cunhado ainda. Né? Então é um negócio muito estranho, mas era isso, era a realidade no sul do Brasil. Não só Blumenau, Brusque, Joinville, tudo era assim. Então a mudança para o colégio
Foi uma mudança radical, porque de repente eu passei a ter uma outra língua. Agora não O colégio foi... era dos franciscanos e lá já não se ensinava alemão como primeira língua. Não era português, tudo. E o alemão era língua estrangeira. Se ensinava alemão no básico, no curso. Porque tinha que ensinar, né? A região era isso. Mas os padres franciscanos, eu me apaixonei por eles desde o começo. Eram ótimos professores. Temos alguns deles eu fiquei amigo até eles morrerem. Eu me lembro de Frei Odorico Durieux, que era professor de português. Ele dizia uma coisa muito engraçada. Você nunca vai falar português direito, porque como vocês são muito lógicos, quando se diz masculino e feminino, você quer diferenciar a sílaba que é diferente. Então se diz masculino e feminino. Eu, durante anos, me pegava, dizia, olha, Frei Odorico, porque é uma tendência dessa coisa alemã muito reta, muito certinho. Mas gostei do colégio desde o início. O senhor ficou quantos anos lá? Fez todo o ginásio? Sim, eu entrei no 4º ano. Aí foi a reforma do ensino, veio e acabou a reforma Capanema. Então acabou o 5º ano. E aí foi criado o científico, né? O colegial. Não, O primeiro ginásio. Não, era o Científico e o clássico. o científico e o clássico. Mas o Colégio Santo Antônio não tinha gente para criar o curso. Então um amigo, um primo meu disse, não, você terminou o ginásio, vai fazer um curso de química que não precisa do científico. E é tão bom quanto o outro. E lá vim eu para Curitiba. Em que ano isso, doutor Carlos? 43, acho que era 43. E fiz um curso de Química Técnica, que era aqui no JUVV. No JUVV, onde é a escola de jornalismo hoje. Onde era a escola de agronomia. Primeiro de Floresta, na frente do IPUC. Isso mesmo. E daí, durante o ano, descobrimos que esse curso não valia nada. Não dava nem diploma. Então, quando foi novembro, eu desisti. Voltou para Blumenau? Voltei para Blumenau. E o curso era uma barbaridade. Curitiba era uma cidadezinha, tinha um arranha-céu, que era o edifício Garcês. Tinha bonde. Eu morei no começo na rua Riachuelo, e depois eu morei no JUVV, na subida. Não tinha 100 mil habitantes, Curitiba. Que ano isso que o senhor está falando? 43, tinha sim. Tinha, acho que 300 mil habitantes Curitiba. E os curitibanos eram muito orgulhosos de mostrar o arranha-céu. Depois veio o Santa Júlia, né? Depois veio o Santa Júlia da Praça Santos Andrade. Bom, nessa etapa, para uma questão de organização da entrevista, gostaria que vocês fizessem perguntas pertinentes a esses temas abordados. Daí nós entramos numa segunda etapa e novas perguntas dentro, para não nos perdermos em. Bem, O senhor acabou terminando o 2º grau lá com os franciscanos. Daí eu voltei para Blumenau, eles criaram o curso científico e nós fomos durante 3 anos a turma mais velha da escola. Que criaram o 1º ano, depois o 2º, depois o 3º. E foram os 3 anos, eu acho que eu mais gostei de escola na minha vida, porque os professores aprendiam junto conosco matérias que eles também não conheciam. Então, é o que eu digo no livro, era uma espécie de conspiração, professor e aluno. Então, éramos 11 alunos. E os professores eram quase todos religiosos? Quase todos, não, metade. Metade padres e metade leigos. em Blumenau, nessa época, havia muito problema de malária, né? Sim. E teve, inclusive, projeção daquele Blumenotto. Né? A navegação, o sistema, era forte o sistema de navegação na região, né? Inclusive, né, os rios parece que davam condição para tributários
Veja bem, O Itajaí. primeiro falar em malária. Minha mãe sofreu de malária a vida inteira. E o tratamento era com quinino, na época, que era uma paulada, né? Ela toda vez ia para a cama e tinha um negócio horrível. Ela tinha calafrios e depois febre alta e tinha que embrulhá-la em panos molhados. Eu me lembro de 2, 3 ataques, eu achei que ela ia morrer. A sensação que a gente tinha era isso. Blumenau foi, durante muitos anos, você tinha a estrada de ferro que foi construída. Primeiro, o rio Itajaí é navegável até um pouco acima de Blumenau. Aí tinha as corredeiras e acabou. Então, eles fizeram uma estrada de ferro de Blumenau até, no fim, até Rio do Sul, né? Rio Itajaí acima. E de Blumenau para Itajaí era navio. Era um navio de palheta, chamado Blumenau, que fazia a linha regular. Nós íamos para a praia de navio, o que era uma coisa muito gostosa, né? Então o navio descia em, acho que umas 10 horas e subia em 2 dias, como se tivesse enchente, né? Mas o navio era muito importante, porque a estrada era muito ruim naquela época. E Itajaí era um porto, tinha uma linha de Florianópolis, de uma família chamada Röpke. Tinha o Carlos Röpke, a Ana, o Max, eram navios que faziam o Rio de Janeiro. Os Itas também vinham, na época, até o Rio Grande do Sul. E Itajaí era um porto muito importante já naquela época, porque ele escoava toda a produção do vale. Uma das coisas que vai estar no livro é uma notícia que houve uma exposição de mandioca em Paris, em quem ganhou o prêmio um antepassado meu, um rechibita qualquer. Deve ser verdade, você está impresso, a gente acredita ainda nas palavras impressas. Naquela época dava para acreditar piamente, hoje O senhor teve formação religiosa diferente de casa e na escola? Veja bem, nós somos de uma família protestante, luterana, né, que é essa religião protestante do sul do Brasil. E sinodal. A igreja sinodal. Que tem, eu acho que a base em São Leopoldo. São Leopoldo e do Hamburgo. E quando eu mudei para o Colégio Santo Antônio, que era católico, os padres, muito inteligentes, para atrair os protestantes, disseram, não precisa ir à aula de religião, que era às 7h30. E nós só precisávamos entrar às 8h. Então, todos os meus colegas católicos chegavam para os pais, eu quero ser luterano. Mas eles realmente... foi muito engraçado porque eles não tentavam catequizar a gente. Religião era uma coisa à parte. E, não, eu guardo as melhores lembranças possíveis dos franciscanos. E o senhor tirava nota mais alta que os católicos? Não, eu fui sempre um aluno que estava assim, até o 10º lugar, por aí. Entre 11. Nunca fui um aluno brilhante. Na escola, depois na escola de engenharia, nós tínhamos o primeiro da turma, que era um primo da minha atual mulher, já faleceu, o Joel Beltrão Medeiros. E ele passou no vestibular em primeiro lugar e foi sendo primeiro ano, segundo ano. No 4º ano eu tive uma graça qualquer e eu passei em primeiro lugar. Ele quase me matou. Tinha tanto ódio de mim, dizendo, como é que você faz uma coisa dessas para mim? Que é muito estranho das pessoas. Cortou em bala. Na sua memória, o senhor lembra, além dessa formação em Blumenau, a escola, o senhor saiu de uma escola luterana, foi para uma escola católica, essa tolerância religiosa na escola. O senhor lembra de algumas os fatores que influenciaram sua formação? E teve uma delas que me deixou muito impressionado,
que é aquela descendente do Dr. Blumenau, que volta da Alemanha e traz com ela música clássica, traz poesia, literatura, etc. E me parece que o senhor teve uma iniciação geral com a dona Edith, é isso? A gente chamava, não era parente, a gente chamava de tia Edith. Ela era neta do Dr. Blumenau e tinha ido, jovem, para a Alemanha fazer teatro. E trabalhou naqueles teatros dos anos 20 na Alemanha, o famoso teatro alemão, que era o melhor teatro do mundo naquela época. E ela foi obrigada a voltar porque faleceu a mãe, não sei quem. E ela, muito a contragosto, voltou para Blumenau e se instalou na casa que hoje é o Museu de Blumenau, o Museu do Dr. Blumenau. Uma casa em Chamel, tá como ela estava. Eu, outro dia fui visitá-la. Muito lindo, dentro de um pedaço de mato original da época. E ela era uma senhora que devia ter 60 anos. E eu tinha no começo dos 13, 14, 15. E ela me introduziu a Schopenhauer, a Nietzsche, a música clássica. Ela tinha um toca-discos, tinha aquelas... Um gramofone, é isso mesmo. E, então foi o meu primeiro impacto de uma pessoa que eu chamo de uma personalidade. Era alguém. E eu era completamente fascinado por ela. E passava horas lá com ela. Então, isso durou, não sei, um tempo, e depois eu fui embora de Blumenau. E ela faleceu ainda relativamente jovem. Mas eu tenho ela na lembrança como, acho que a primeira pessoa que me marcou na vida. Muito, muito interessante, inteligente. Dentro dessa linha da pergunta, Fábio, havia um clima em Blumenau nessa época favorável à especulação, ao interesse pelas coisas do espírito, ou essa sua tia era uma exceção? Não, veja bem, Blumenau sempre foi uma cidade musical. O Teatro Carlos Gomes teve o primeiro palco giratório, acho que da América do Sul se dizia, mas no caso do Brasil era. Não sei se o Colón tinha. E o clube foi fundado, o clube musical foi fundado como Frozen, que significa alegria, coisa assim. Depois mudou para Carlos Gomes o nome. Mas era fundado pelas pessoas que faziam. Meus pais fizeram teatro, peças. E, inclusive, o meu nome tinha uma peça que era uma peça no Tirol e tinha um príncipe. E esse príncipe chamava Karl Heinz. Então, eles eram, como eles eram os pais desse príncipe, eles, quando eu nasci, disseram, vai ser o nosso príncipe. Olha, o senhor é Karl Heinz. Não, daí, o meu pai foi registrar o meu nome e no cartório, seu Luiz, agora sim, nasceu o guri, aquela maior alegria. E quando ele olhou, o cara tinha escrito Carlos. Daí eles, o que você vai escrever? Eu disse, não, vou traduzir Carlos Henrique. Disse, não vai escrever Henrique coisíssima nenhuma, vai escrever Heinz. E daí eu virei Carlos Heinz, que é uma coisa. E que todo mundo no Brasil acha que Heinz é o nome da minha mãe, né? Ninguém acha, porque Heinz não existe em português. E ninguém associa a Henrique. Henrique seria Heinrich. Heinrich, é isso mesmo. Então, dentro dessa mesma linha, doutor Carlos, é sobre essas influências, né, que Blumenau sofreu na época em razão da presença tão forte alemã. Blumenau também sofreu uma influência do ponto de vista ideológico, político. Sim, muito forte. Do Reich muito forte. Como é que era? O senhor, de certa forma, viveu esse... Não, se teve núcleos nazistas no sul do Brasil inteiro, né? E Blumenau tinha
núcleo nazista também. Eu conto a história. As duas irmãs mais velhas casaram e foram com professores da escola alemã. Quando acabou, os professores voltaram para a Alemanha e elas casaram e foram juntos. Então, em 1934, 35, ficaram em Blumenau só a minha irmã mais moça, solteira, e eu, garoto. E daí, em 36, ela foi convidada para fazer um estágio na Alemanha. E foi com a alegria do mundo. Imagina as duas irmãs lá, ela bonita, jovem, a Alemanha naquele prestígio da Olimpíada, do Zeppelin. Não tinha ideia do que ia acontecer com a Alemanha depois. Então ela foi, e inclusive eu conto isso bem, que ela tirou uma fotografia com as duas irmãs em que ela estava com uma camisa onde tinha Uma suástica. não, a suástica não, que era aquela coisa das moças nazistas, que estava na mesa do meu pai, na escrivaninha, e numa busca lá em casa levaram essa foto, que apareceu, acho que num livro. Meu pai, o herói dele era Bismarck. Ele não tinha nenhuma relação com esse tal de Hitler. Achava, claro, como todos, que era uma maravilha, que a Alemanha tinha se safado, que tinha voltado a ser uma coisa importante. Para quem não era, né? Lógico. E se a guerra tivesse terminado diferentemente, provavelmente nós aqui todos teríamos que falar alemão, né? Graças a Deus eu já fazia. Mas, diga. O senhor se refere, e a mim me parece importantíssimo, eu estou ficando um pouco chato, porque li a memória. O senhor se refere a um momento que me parece no livro, aquele em que lhe dá, digamos, a consciência cívica, política, e é um momento muito amargo, né? Que é o da prisão do seu pai. Isso. E, na verdade, as injunções e já o processo de corrupção que existia em torno, né, É muito curioso isso. Eu chamo o primeiro capítulo Sequestro Oficial do Meu Pai, 7 de setembro de 1942. Eu estava na escola e estava desfilando. E meu pai, que adorava desfile, estava na calçada olhando o desfile. Terminado o desfile, eu volto para casa. Minha mãe disse: teu pai ainda não chegou. Bater do papo. Daqui a pouco veio alguém e disse: teu pai foi preso. Não era uma coisa excepcional, porque era proibido falar alemão. Eram aquelas prisões. Ia para a cadeia, ficava um dia e voltava. Eu fui para a cadeia e tive confirmado que ele estava preso. Não ficamos alarmados, porque era normal. Só que durou. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu tinha 15 anos incompletos. Minha mãe, 50 anos, e falava pouquíssimo português. A minha outra irmã estava fora. Então, o que fazer? Fui falar com o delegado disse: eu não sei, meu filho, o que dizer para você, porque a ordem veio de Florianópolis. Lá fomos nós para Florianópolis conversar com o secretário de Segurança Pública, que era um sujeito chamado Lara Ribas. O nome do delegado de Blumenau eu esqueci. Pagou. O Lara Ribas, coronel, foi gentilíssimo com a mãe comigo, e disse: já vou verificar o que o senhor Luiz fez. Encarregou alguém de verificar, meia hora depois o cara voltou e disse: não, o senhor Luiz não existe aqui, não tem nada contra ele. Aí foi um baque, né? A ducha de água fria. Voltar para Blumenau, pedir uma nova
audiência para o senhor delegado, que sempre levava uns 3, 4 dias. E daí ele disse, eu acho que me enganei, deve ter vindo de Curitiba. Eu digo no livro que foi a única vez na vida que eu tive vontade de matar. Bom, daí o que fazer? Não adiantava ir para Curitiba, lógico. Até ali a gente já descobriu. E foi, de repente, um namorado, noivo da minha madrinha, um rapaz chamado Aquiles Balsini, disse, escuta, será que precisa de dinheiro? Porque a gente, naquela época, não tinha esse negócio de pagar para sair da cadeia. Aí, vamos pensar. E achamos um sujeito que era vagamente parente da minha mãe, de uma reputação não muito nada, e que conseguiu achar um advogado no Rio de Janeiro que se propôs a tirar o meu pai da cadeia, mediante pagamento. E que está aqui o registro do livro do meu pai. Doutor Antônio Bastos de Araújo, edifício Porto Alegre e tudo mais. Então, nós pagamos 10 mil, pagamos 1 mil e depois pagamos mais 4, depois 5. Numa manhã de tarde, meu pai estava em casa. E uma coisa muito curiosa, que 2 anos depois se pagou mais 5. Naquele tempo era 5 mil cruzeiros. Né? Foi pago para o delegado? Não, foi pago para o advogado. Para o advogado. O que ele fez, não se sabe. Nós não sabemos, importa. não sabemos nada. Nunca se paga para o delegado. Esse episódio, aquele delegado da Ordem de Polícia Social fez aquele livro, Um Punhal no Coração do Brasil, que é onde pegaram uma foto, aparece a foto da sua irmã. É isso mesmo. Mas não é esse delegado, não. Eu não me lembro, já disse, não é possível que eu me lembrar o nome do homem, não sei. E me lembro do Lara Ribas, e vejo Lara Ribas. Deu força, eu vejo a cara dele. O delegado Brunel, eu não lembro. Agora, a cadeia era um negócio excepcional, porque era cadeia pública. Que no fim de semana, sábado, domingo, era bêbado que recolhia lá. Né? Uhum. Então, era um negócio. Meu pai era o único preso político. E ele ficou 75 dias. 75. E nunca se soube por quê. Tempo. A pergunta que fizeram interrogatórios, por que o senhor casou suas filhas com um alemão? Meu pai disse, eu não casei as filhas, elas que escolheram. Isso marcou muito o seu pai. Meu pai, ele inclusive ficou doente, né? Ele teve um reumatismo muito forte depois disso. E marcas tem psicológicas também. uma rachadura na alma, minha mãe dizia isso. Teu pai teve uma rachadura na alma que não cola mais. Porque ele foi voluntário da pátria, todos eram blumenauenses, ela não queria saber. Uma coisa que eu conto também muito curiosa, minha mãe foi visitar as 2 irmãs na Alemanha em 1938. E nós achávamos que ela ia voltar maravilhada, né, falando a língua dela, o país todo falando a língua dela. Ela voltou brigando. Aquilo é uma porcaria. Primeiro que não tem mato. Ela fez um passeio pela Floresta Negra e achou que aquilo era um parque. Né? Ela nasceu no mato. Né? Nasceu perto de Blumenau, em um lugar chamado Ela era Fortaleza. filha de alemães? Ela era filha. A mãe dela já era nascida no Brasil. Diz a anedota, doutor Carlos, que plantavam milho lá com espingarda, é verdade, nos barrancos? Mas eu acho que para subir ali não tinha jeito. Mas ela reclamou muito que tinha que pagar tudo. Lavar as mãos tem que pagar. Então, ela não teve assim nenhuma vontade de voltar para a Alemanha, nunca mais voltou.
Meu pai, sim, deve ter ido umas 3 ou 4 vezes na Alemanha na vida. Doutor Carlos, a sua mudança para Curitiba, quando ocorre, como ocorre, e toda a sua formação aqui na universidade, o entorno afetivo e de colegas e amigos, aqueles momentos importantes da vida acadêmica, como o chá de engenharia. Nunca foi ao chá de engenharia. Nunca foi, ótimo. Eu sou o único engenheiro que nunca foi. A atmosfera cultural da época, os grandes nomes, como o senhor se associou, se vinculou a essas pessoas, os grandes artistas plásticos, as músicas, um perfil da Curitiba daquela época, da sua formação, os colegas sobre os quais o senhor falava há pouco. Isso. Então, terminado o curso científico, os 3 anos, nós, 2 amigos e eu, decidimos estudar engenharia, mas que tinha que ser em São Paulo, na Politécnica, que era a única escola que valia a pena. Né? E fomos de peito aberto. O nosso primeiro da turma passou, até hoje trabalha numa indústria química em São Paulo. E nós 2 outros levamos pau. Daí eu decidi que eu ia ficar em São Paulo. Conhecer São Paulo, que era a cidade grande já, né? Não era como Curitiba. E me empreguei numa loja que era a melhor loja de bordados de São Paulo, chamada Casa Libela, que era depois foi agência da VASP por muito tempo lá, Líbero Badaró. E fui ser caixa nessa loja. O velho dono, um senhor chamado Quasimodo, ele não tinha filhos. Então eu comecei a trabalhar e depois de um tempo eu disse, olha, eu gostei de você. Você não quer virar meu sócio? Eu ganhar dinheiro, São Paulo. E escrevi para o meu pai que eu ia desistir de estudar. Ele nem mandou carta, ele mandou um telegrama, estou aí amanhã. E chegou e disse assim, eu não trabalhei na minha vida toda em loja de armarinhos e porcaria, para você ser a mesma coisa, não vai ser. E foi falar com o dono do negócio e disse, meu filho, não vou deixar. Daí o velho lá entendeu e pronto. E eu fui, mas fiquei em São Paulo. Combinei com meu pai, disse, não, eu quero ficar, eu gosto da cidade. E fui ser desenhista de circuito de rádio num negócio chamado Instituto Radiotécnico Monitor. Cheguei a ser capa da revista. Então, isso... E fiquei até o fim do ano em São Paulo. Me lembro, eu gostava muito de São Paulo. Isso em que ano, doutor Carlos? 47. 47. Eu tinha 20 anos e São Paulo era uma cidade interessante. Como dizia um motorista de táxi outro dia, naquele tempo ainda tinha paulista aqui. É verdade. É verdade. Bom, e daí eu voltei e fiz o vestibular no começo de ano em Curitiba. Por que o senhor voltou? Não, porque o meu pai disse, você tem que estudar engenharia. Quer dizer, o senhor voltou em 48 para cá? 48. Em janeiro, o vestibular era cedo, acho, começo do ano, não sei eu. E aí passei e fiz com muita má vontade o curso de engenharia. Para mim nunca foi uma coisa que eu gostasse mesmo. Ainda era um curso isolado, não era um curso, não era da universidade. Era... Não, a universidade ainda era estadual quando eu entrei. Sim. Ah, não era federal? Não, era particular. Mas formava generalistas, né? O que a gente sente nessa época, engenharia civil especialmente, é a base, né? É generalista. Né? Mas isso era essa formação francesa, né? Universalista, que tinha que aprender um pouco de tudo.
que é uma besteira muito grande, né? Aí misturou com a educação americana e formou um híbrido que não é para nada. O curso era terrível. Se você pensa que um engenheiro civil tinha que fazer cálculo infinitesimal, mecânica racional, é um absurdo, quer dizer, é coisa de Brasil. Se ensinar para um coitado de um garoto as coisas que nunca mais na vida ele nem vai olhar. E não ensinou o que era importante, ser engenheiro. Que a gente aprendeu na porrada depois, no dia a dia. Então, o curso foi bom, tinha gente boa, eu logo arranjei um compadre que já faleceu, muito amigo. Então, o dia a dia, Curitiba era uma cidade muito interessante. Eu, como tinha estudado violino e tinha tocado na orquestra do Teatro Carlos Gomes em Blumenau, vim para cá e fui convidado para ser membro da Orquestra Filarmônica, que era Sinfônica do Concórdia. Tinha um maestro chamado Ludwig Zeyer. E eu, louco para ir aos bailes do Concórdia, então aceitei com muito prazer e fui membro da orquestra. E toquei muito. Fiquei, acho que uns 4 anos tocando na orquestra do Concórdia. E tinha naquele tempo surgiu a SCAB, Sociedade Cultural Artístico Brasil de Berlim. Isso mesmo. E que trazia gente muito importante, pianistas, violinistas, orquestras de câmara. E nós tocávamos a nossa orquestra Sinfofilarmônica. E vocês conhecem o Salão do Concórdia, né? A orquestra, a temporada de música era no inverno. Então você sentava naquele negócio sem aquecimento, olha, para gostar de música tinha que ter vontade mesmo de ficar lá assim. Nossa escola era pobre, né? Então estavam construindo, terminando o prédio na Santos Andrade. A nossa sala da aula das 8 da manhã não tinha nem vidro nas janelas e nem taco no coisa. Você ia de luva e casacão para a aula. E ainda a aula com o Dr. Paulo Aguiar, que está vivo, e que falava baixo. Então, às 8h10, estava todo mundo dormindo. Né? Doutor Carlos, os grandes mestres da época e os colegas que mais o marcaram no curso de engenharia ou os universitários de outras áreas? A gente logo forma uma panela, né, para estudar. E a minha panela era um rapaz de Blumenau, que é amigo até hoje. Quem era ele? Egon Alberto Stein. O pai dele tinha sido prefeito de Blumenau. O outro é Dieter Ivo Pinov, que é o filho do arquiteto que fez o Country Club. O velho. E nós estudávamos na casa dele, que fica... Hoje é um escritório, eu passo volta e meia na frente e vejo, é um negócio muito interessante. E o meu amigo Guilherme Guedes Pereira, que era o meu... Guilherme Guedes Pereira, que faleceu também há 2 anos atrás, e que é o meu compadre. Então, essa era a base, mas tinha muita gente, nós éramos uma turma boa, uma turma de muitos amigos. Nicolau Pederneiras, você não se lembra. A minha turma era muito festeira, nós festejamos 1 ano de formado, 2 anos de formado, 5 anos de formado, e festejamos, a data da nossa formatura é 9 de janeiro. Mas na semana passada festejamos 55 anos de formado, inclusive festejamos lá em casa. Quem se formou com o senhor? Nomes? Afonso Camargo, Saul Raiz, Osíris Sten Guimarães. Havia alguma mulher? Não. As mulheres tinham se formado já antes, era Fanchete e uma moça chamada... A Dulce, né?
Não, a Dulce se formou depois. Aquela que é... Enedina. Enedina, né? Ela morreu numa Enedina. situação trágica. Né? Fanchetti e ela, minha mulher e ela, eram as primeiras engenheiras formadas em Curitiba. E não era fácil, né, coitadas? Imagina aquele bando de homens machos e tal, e elas tinham que se defender. O senhor lembra mais algum nome dessa turma de engenheiros? Bom, o Silvaté não era da tua turma? O Silvaté não era da minha turma, mas Esse era um contemporâneo. terror, Silvaté. O maior orador que eu vi no meu tempo de universidade. Eu falo dele no livro. Você fala dele? Aprendi, Meu nome? Silvaté, um monstro para falar. aprendi que os comunicadores sempre mandam no mundo. E o Silvaté, quando ia para o palanque, ia para Meu o Deus, Costa, como é que se escreve? era Té? greve. Silvaté, eu acho que é TH. É como tá. Tá. Eduardo da Silva. Nordestino, sabe? Uma fala bonita. Mas era impressionante. Debochado. Olha, ele ia e eu fazia qualquer coisa que ele mandava. Era um... Doutor Carlos, o clima intelectual da época, desses anos, Curitiba estava começando a ter manifestações artísticas como o Salão de Artes Plásticas Paranaense, o Teatro Guaíra, que importância tinha, Paulo Garfunkel, como aconteceu o seu relacionamento com ele e, em consequência, a doutora Fanchetti? Bom, então veja, primeiro, Curitiba, na época, o governador era Bento Munhoz da Rocha, Sim. que resolveu fazer o centro cívico, que era uma coisa absolutamente única no Brasil. O Lucas Garcês, que era governador de São Paulo, viu a maquete do que eles estavam fazendo e disse assim: Estado rico é outra coisa. Era maluco, mas era. O Paraná tinha dinheiro por causa do café. O café era uma riqueza que o governo não precisava fazer nada. Só esperar que vinha o IN... que não era aí. IBC. Não. Não, DNC, Departamento Nacional do Café. Não, era o imposto O que imposto. jorrava. O confisco, a parte do confisco. não. Né? A parte do fisco era federal. Era o IVC. IVC, Imposto de Vendas das Consignações. imposto, Então, o IVC. café que dava uma nota. Então, se pode fazer muita coisa. Se fez a Estrada do Cerne, se fez muita coisa no Paraná naquele tempo do Bento e do Lupião. E vocês depois vão continuar com o Fundo de Desenvolvimento em cima do É IBC. isso mesmo. Bom, Era doutor um Carlos, adicional. então, só para completar esse clima intelectual da época, e depois vamos entrar no papel da doutora Fanchetti, da doutora Helene, da professora Helene Então, Garfunkel. veja, Haroldo. Eu fui da turma depois da Fanchetti. Como eu perdi 2 anos, né, uma nesse negócio de química, outro na Politécnica, então eu fiquei para trás. Daí eu encontrei a Fanchetti num curso de pós-graduação de arquitetura. E nós íamos frequentar o curso que era no fim da tarde, uma coisa, não sei. Eu sei que a gente saía do curso e ia comer coalhada na Schaffer. Imagina começo de namoro com coalhada. Mas, tudo bem. E daí eu comecei a ser amigo, e essa amizade se transformou num namoro muito, mesmo namoro, mais companheirismo do que outra coisa. E daí eu conheci a família, Dona Helena, que é uma das pessoas que mais gosto na vida, que sempre queria que eu casasse. Desde, acho que o primeiro dia ela pôs na cabeça que a filha dela tinha que casar comigo. E o doutor Paulo, que não achava que eu Ele era era uma... engenheiro também, né? Ele era engenheiro. O doutor Paulo era engenheiro da Politécnica de Paris. Veio para Curitiba, para o Brasil, em 1927, como representante dos cofres Fichet e Schwarz-Aumont. Na
Revolução Paulista de 32, ele trabalhou do lado dos paulistas. Fez a fábrica funcionar para não sei que tipo de arma ou coisa qualquer. E no livro sobre ele eu digo, perderam ambos, os paulistas a Revolução e ele o emprego. E daí a dona Helena, que eles moravam em São Paulo, de repente não tinha mais dinheiro. Eles mudaram para Santos e ela começou a dar aula de matemática, tudo que era possível. Era engenheira também? Era engenheira também. E o único irmão de Fanchetti se formou na Politécnica de São Paulo, Pierre. Então, são 4 engenheiros na família. E a Associação de Estagiários da Aliança Francesa, na França, chama-se Engenheiros Garfunkel, homenageando os 4. Então, eu comecei a frequentar a casa numa situação um pouco estranha. A gente não sabia se era namorado ou só amigo. Onde é que eles moravam, doutor Carlos? Na Presidente Toné, Não, tudo bem. perto da impressora paranaense, onde é o Shopping Cristal hoje. E que era uma rua que tinha plátanos. E um dia o Erasto Gärtner mandou cortar os plátanos porque diz que dava câncer. Enfim, mas Curitiba era uma cidade agradabilíssima naquele tempo. É uma cidade ainda pequena, mas ainda tinha bonde. E o Jurerê aqui era campo, só campo, não tinha nada. Uma curiosidade, eu me lembro que o Jamil Isnege sempre dizia que a etnia alemã ela tinha uma importância muito grande na economia de Curitiba do começo do século e depois até a Segunda Guerra. Bom, isso é verdade. E segundo aspecto que eu lhe pergunto é o seguinte, quando o senhor começou a frequentar o Concórdia, a escola alemã, a Deutsche Schule, ainda existia? Ou é o Bom Jesus que era a nova escola alemã aqui? E havia mudado o nome também do Clube Concórdia? Não. Não? Então, primeiro veja, eu não sou daqui, então Sim. quando eu cheguei aqui já não conhecia essa época, mas a colônia alemã em Curitiba não era muito forte, né? Tinha o Clube Concórdia, Duque de Caxias também. tinha o Duque de Caxias, E a Rio Branco também? O Rio Branco, cidade de Rio Branco. Também. Cidade de Rio Branco, que fechou agora. Né? Mas não era muito, acho que talvez das coisas as colônias mais importantes era a italiana, né? Acho que Curitiba ficou mais marcado pelos italianos. Os poloneses, os ucranianos, mas isso o Paraná todo, né? Mas na economia tínhamos aí Senfelder, né? Impressora paranaense lá do é verdade. Auer, Pois é, Milha. parece que E tinha. a parte cultural que era forte, né? Sempre Mas também essa poderia- comunidade também o germânica. O industrial, os Miller. germânica, né? Aquela área toda da cidade, né? Que é o grande Ali no Público. Alto São Francisco, o Cabral, todo público de teatro, de tudo, esse pessoal. A música era, acho que mais da metade que frequentava era alemão, descendência alemã. Tinha o nosso professor Azevedo, né? Que era Fernando Azevedo. Fernando Azevedo, Fernando né? Azevedo, Que era, Fernando Correia de Azevedo. isso, que incentivou muito Isso é. as CAB, né? Ele foi uma. Bom, mais alguma pergunta nessa área? Nós vamos entrar então na sua formatura e o seu início de vida pública. Como é que ocorrem a Codepar, depois o BADEP, a sua inserção nesse grupo dos arquitetos do Novo Paraná? Tá bom. Eu acho, Haroldo, só queria, que eu acho que tem uma coisa importante. Eu acho que normalmente se vê a trajetória do Dr. Rischbitter como uma trajetória que sai da faculdade, mais ou menos incorporado a essa. Mas ele tem uma passagem importante antes disso,
que é na vida privada e é no interior do Paraná todo, um pouco em Paranaguá, Lupionópolis, é o interior do Paraná inteiro. Né, Muito bom, Então, veja, eu comecei a trabalhar no segundo ano da escola. Trabalhei num escritório de cálculo do professor Paulo Augusto Wendler. E o que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz lá foi desenhar as alas laterais do Hospital de Clínicas, que tinha sido entregue para o professor Samuel Chameca, que sublocou para o Paulo Wendler, o cálculo. E eu era desenhista, ganhava por laje. Fiquei até o 4º ano com o Paulo, e depois eu assumi, fui trabalhar numa empresa chamada Construtora Técnica Industrial, que era do mais velho dos irmãos Tá, o Reinaldo Tá. Brigou com os irmãos e fez uma empresa dele. E lá fui eu. Quando me formei, eu fui direto, no dia seguinte da formatura, fui para Paranaguá, assumir a filial de lá, que era dirigida por um empreiteiro, que era uma coisa maluca, né? O empreiteiro ser também gerente não dava. E encontrei um amigo que trabalhava numa firma concorrente e eu dizia, por que você paga menos para areia do que eu pago? Daí eu dizia para o cara do areal, por que ele paga menos? Não, para ele eu não preciso pagar 10%. Então, nós descobrimos o esquema de corrupção e tudo bem. E daí esse meu amigo chamado Dante Calmon de Araújo Góes trabalhava na Barbosa e Giglio. E construímos armazém de café. Aí os donos dos armazéns diziam, por que vocês não fazem uma firma? Nós vamos pagar menos para vocês, vocês vão ganhar mais. E aí resolvemos. Fizemos um estatuto de empresa, tudo programadinho para fazer uma empresa e tínhamos, acho que 3 obras já em vista para contratar. No fim de semana eu vim para Curitiba, uma festa, era o dia da geada de 1953. Na segunda, isso foi de sexta para sábado, na segunda-feira acabaram 2 armazéns, na terceira a última. E eu fiquei tão decepcionado que eu fui trabalhar numa empresa que tinha obras no norte do Paraná. E aí que eu fiquei 4 anos. Você ficou onde, quiser? A base da empresa era Lupionópolis. Por quê? Porque o prefeito de Lupionópolis era muito amigo do dono da empresa onde eu trabalhava. Ibrahim Abud Neto. Figura. A figura. O Ibrahim, pai dele era Anis Abud. E ele era, naquela época, o prefeito mais jovem do Brasil, o Ibrahim. Isso em 1900, estamos falando de, me perco, 54. 54. 1979, eu estou no Ministério da Fazenda, a minha secretária diz, tem um turco velho aí, diz que conhece o senhor. Era o Anis Abud, que era o prefeito mais velho do Brasil. Que negócio maluco. Né? E Lupionópolis era um nada. Então, eu 4 anos fiquei rodando pelo norte do Paraná sem asfalto, construindo colégios, cadeias, obras postos públicas de saúde, obras públicas todas. Tinha um para prefeituras? Londrina, não, para o Estado. Estado. Secretaria de Aviação e Obras Públicas. Tinha Você foi nomeado para a Secretaria de Obras Públicas? Não, eu trabalhava numa empresa. É empreiteiro. Trabalhava como empreiteiro, tá, desculpe. Aí não tinha dinheiro, não, maluquice. Mas, enfim, eu gostei desses 4 anos. Primeiro porque eu era dono meu, eu tinha obras que eram minhas. Eu tinha que... tocava, e viajava, e a alegria era ir para Londrina. Primeiro, tomar banho de água quente, que não tinha no Lupionópolis. Segundo, era comer bem. Londrina se comia maravilhosamente bem. Ia cinema. E Londrina era uma cidade. Naquele tempo, Londrina ainda é uma cidade diferente, né? Cosmopolita. Muito mais que Maringá, que é muito mais bonita, né?
Mas, enfim, 4 anos de rodar, primeiro de caminhão, depois de Jeep, de caminhonete Jeep por lá. Essa época foi... 53 a 58. Daí eu via que não tinha futuro nenhum para mim, nem na empresa e nem no namoro. Então, ou eu tinha que resolver, ou eu casava, ou brigava. Como eu não queria nem casar, nem brigar, o que é que eu fiz? Fugi. Arranjei um estágio na Alemanha e um curso de concreto protendido na França, que Dona Helena disse, vamos mandar ele para lá, quem sabe lá ele resolve. E lá fui eu. Quanto tempo você ficou na Alemanha e na França? Bom, eu fui para lá em março de 58 e casei em junho de 59. Né? Realmente, a Dona Helena tinha razão, cheguei lá e vi que eu estava apaixonado. Então, por carta, eu pedi a Frechette em casamento e ela ia fazer um curso de urbanismo. O Saul Raiz estava lá naquele tempo, né? Ele era junto comigo. E daí ela foi e nós casamos no Consulado Brasileiro em Paris em 5 de junho de 59. Já eu tinha 31 anos, estava velhinho já. Os padrões. Né? Esse papel dela, de encaminhamento de todos esses uma mecenas, talentos né? A dona Helena foi uma mecenas. Não, Dona Helena era um fenômeno. Né? Teve uma época em que tinha mais estagiários de Curitiba do que de São Paulo e Rio juntos. O pessoal da Aliança Francesa tinha pavor dela. Lá vem ela de novo, com não sei o quê. Parigot, Jaime Lerner, Saul Raiz. Rafael Deli. Rafael, um monte de gente que era... E a base dela era a Aliança Francesa. Eu me lembro da Dona Helena ali no Santa Júlia, primeira Aliança Francesa. Veja bem, quando eles estavam em Santos, e o meu sogro fazia as maiores barbaridades, e resolveu fazer uma fábrica de linho no Paraná. E ele tinha um sócio, Monteiro Lobato foi sócio deles, queriam fazer uma fábrica de pó de banana. Banana em pó. Desmontaram a enceradeira Eles desmontaram a enceradeira da Dona Helena para fazer um protótipo, uma coisa qualquer. Né? Ele veio aqui, tinha uma fábrica de linho e tinha uma serraria em Porto Amazonas, não, para lá, Bituruna. E morava lá. Então a Dona Helena ficou sozinha em Santos e o marido zanzando aqui pelo mundo. E ela resolveu então vir para Curitiba, que era mais perto. E chegando aqui, ela refundou a Aliança Francesa e fez da Aliança uma das mais importantes do Brasil, até hoje. Daí o prestígio e a facilidade com que ela conseguia esse grande número de estagiários, né? Ela era uma mulher de uma, como dizer, uma agudeza de espírito impressionante. Ela olhava para a gente assim, parece que estava radiografando. E ela se cuidava muito para não desfazer as pessoas, porque ela era intelectualmente tão superior a gente, era muito impressionante. Aquele Valmor é um exemplo típico, Valmor. Está aqui hoje. Está aqui? Falei com ele hoje. Vou Aqui. jantar com ele amanhã. O Valmor Letsov é um cara de Pomerode, que era secretário dela. Ela disse, vai aperfeiçoar o teu francês e vai para Paris. 6 meses. Está lá há 30 e não sei quantos anos. 35 anos. Mas faz, se eu não me engano, acho que 15 anos que o senhor escreveu aquele livro sobre o 70 e... Paul Garfunkel e... Isso. 1992, né? Minha mulher morreu em 89. 92, por aí. 92. Aliás, esse livro é um clássico
realmente um livro importante na história de Curitiba, porque o senhor sistematiza a história do seu povo, também da Dona Helene, e também mostra de uma maneira ampla toda a beleza da pintura dele, que na verdade é um dos pintores que mais retratou Curitiba. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Falo dele, sim. Ele fez o curso de engenheiro da Politécnica em Paris, e nós temos um boletim que eu reproduzi naquele livro dele, do boletim que ele tira nota baixa em desenho. E o professor anota, precisa aprender a desenhar. Para quem virou pintor depois é difícil. Mas ele nunca foi bom desenhista, não, ele foi bom pintor. E ele começou a pintar quando veio para Santos. Ele tem coisas que também estão no livro de Santos, já mostrando autodidata, né? Nunca aprendeu a pintura. E foi quando a Dona Helena disse, pare de trabalhar porque você só dá prejuízo. Então começa a pintar, que é muito melhor. Eu pago a banana e o feijão em casa. E ele, então, teve um ateliê desde cedo e pintou e começou a fazer exposições. Ele, naquela época, era o Salão Paranaense, era importante. Tinha o Viaro, que é uma maravilha em Curitiba, né? Eu conheci bem o Viaro, a coisa. Ali a Cocaco era importante. A Cocaco era importante. Eu conheci o Pauli, o Dr. Pauli. E o Bacum, né? Que é essa figura maravilhosa. Então foi uma época que Rosa. É uma época que Curitiba tinha um quê de uma coisa romântica na pintura. Era muito, muito simpático. E a própria biblioteca pública tinha importância como centro, né? Tanto a escola do Viário como centro de exposição lá. Né? Bom, doutor Carlos, alguma pergunta mais pertinente esse... Não chegamos no serviço público ainda. Não, eu quero chegar no serviço público, mas tem mais alguma pergunta dessa área? Mais alguma pergunta? Bom, serviço, a Dona Helene, o senhor já falou, a grande mecenas. Então, o Fábio fez uma ótima observação, a sua passagem pelo interior do Estado, onde o senhor desenvolve uma série de obras públicas como empreiteiro, e como ocorre sua inserção na administração pública, a Codepar, como o senhor começa a participar desse grupo de arquitetos do Novo Paraná que tem em Ney Braga o seu esposo. Então, voltando do curso de concreto protendido, tentei fazê-lo aqui no Brasil, que era uma coisa absolutamente nova. 59? 59. E não deu, ninguém queria fazer concreto protendido, só veio a valer no Brasil com a ponte Rio de Niterói. Mas eu fui na época para São Paulo. Nos anos 70 daí. Então, eu tive que jogar fora praticamente o que eu aprendi lá. Voltei para a empresa que eu tinha, onde eu estava trabalhando, e aí, por algum motivo, eu disse, não quero mais. Fanchete trabalhava na prefeitura, e eu resolvi ser funcionário público também. Ney Braga tinha sido eleito, tinha Saul, meu amigão, no DR, Afonso estava na Codepar, e eu, então, procurei o Saul e disse, Saul, me arranja um emprego, eu quero trabalhar no Estado. Ele disse, eu não posso, não tem nenhum jeito de dar nenhum emprego. Você vai para o Afonso, que tem um negócio novo aí que está criando, deve dar certo. E o Afonso disse, não posso, nós vamos ter que fazer concurso. O que você pode fazer é um estágio, que é remunerado, e pronto. Então, em fevereiro de 62, uma coisa assim, eu fui fazer estágio na Codepar, que estava nascendo. Eu fui registrado como número 008. Não tinha nada, ninguém, não existia. Companhia de Desenvolvimento do Estado do Paraná. Companhia de Desenvolvimento Econômico do Paraná. Que
foi um sujeito chamado Alexandre Fontana Beltrão, que pôs na cabeça do Ney Braga que o Ney Braga dizia, não Ele e o tenho dinheiro. Zacarias. Zé Zacarias Carvalho. E o Alex pôs na cabeça do Ney e disse, olha, vamos fazer um empréstimo compulsório, um adicional ao IVC. Restituível. Isso passou na Assembleia, o presidente da Assembleia era do PTB, Não. Na época, Barcelos, Não. Já me lembro. E, então, passou na Assembleia. Não era o Dal Canale. E começou-se a trabalhar. E era um negócio absolutamente maluco, né? Porque era arrecadado, mas ia para uma conta especial que não ia para a Secretaria da Fazenda. Era uma conta do Fundo de Desenvolvimento Econômico, quem administrava era a Codepar. Então nós, quer dizer, eu na época era engenheiro, mas a primeira diretoria da Codepar era o Afonso, o Maurício Schumann e o Francesco Clausi, que tinha sido diretor do Banco Comercial do Paraná. E massa de dinheiro. E aí veio o seu Zacarias, com um pequeno grupo, e nos ensinou a fazer projetos. Uma empresa, quem queria dinheiro da Codepar tinha que apresentar um projeto. Então, era pouco burocracia, mas não demais. E como o dinheiro era muito barato, as pessoas vinham mesmo. Então começamos a trabalhar. E a Codepar foi um fenômeno. Ela foi, eu acho que, divisor de águas. Se conseguiu fazer usinas hidrelétricas. A Estrada do Café praticamente saiu dali, e começou, e foi o início do asfalto, que uniu o Norte Rico com o Sul. Porque eram dois Paranás. Quando os 4 anos que eu passei no Norte do Paraná, eu nunca ouvi falar nem de Atlético, Curitiba, nem Ferroviário. Era Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Aqui, os jornais em Londrina eram jornais de São Paulo. Não existia. Para eles, o Sul... Paraná Pamonha. Lembra disso? Paraná Pamonha. Era impressionante. Então, o governo Ney Braga conseguiu fazer a unificação. Eu acho que ali o Paraná virou um só, naquela época. Em que medida, só abrindo parênteses, o grupo do Padre Lebré teve importância, não teve importância? Na nossa turma, não. Não, mas nessa virada... Não, teve muita importância. Foi o primeiro planejamento que se fez no Paraná. A Codepar era uma coisa muito curiosa. Nós não queríamos planejar demais. Nós achávamos que o Paraná tinha tão pouca coisa, qualquer coisa que viesse, vamos fazer, depois a gente arruma. E tem um episódio muito engraçado, né? Eu estava o Leônidas Borio já era presidente da Codepar, e estava viajando, e eu era diretor, então estava substituindo. A secretária dele chegou e disse, tem um pessoal de São Paulo aí que quer falar com ele. Disse, se quiserem falar comigo, muito prazer. E eram 2 pessoas, um diretor e um assessor da CIBPU, Comissão da Bacia Interestadual Paraná-Uruguai, que vieram, eu estava azedo naquele dia, tinha acontecido alguma coisa que eu queria morder as pessoas. E eu sento, pois não, sente, por favor, se apresentaram, deram o cartão e disse, nós viemos aqui dizer que a CIBPU escolheu Ponta Grossa como polo industrial do Paraná. O representante na CIBPU era o coronel Alípio, que era nosso inimigo. Eu olhei para os dois e disse, lá vai. Eu fico muito feliz em saber que os paulistas se interessam por alguma coisa no Paraná que não seja levar o dinheiro para fazer prédio e apartamento em Guarujá. Acabou, né? Morreu o assunto. Né? Mais alguma coisa, levantei e pronto.
Um dos dois, Antônio Delfim Neto. Pronto. Sim, eu conheci o Delfim. Então, e a gente vestia a camisa mesmo. Olha, aqueles anos foram maravilhosos. Daí veio a sucessão, e na sucessão, que eu conto bastante amargamente, o Paulo Pimentel virou governador. E antes, o Ney Braga dizia, a Codepar é importante demais, não pode ficar na mão de um amigo do Afonso, que era eu. Então, nos impôs um presidente chamado Adeodato Volpi, que é uma figura fantástica. Mas o secretário da Fazenda era o Garcia Guimarães, que tinha ódio de nós. Mas tinha ódio da Codepar. Não pessoalmente da gente, mas do esquema, porque era um dinheiro que não vinha para ele. Poder. Então ele manobrou e convenceu o Ney a fazer uma lei que mudava o esquema de dinheiro. E eu tinha estado no Rio, cheguei em Curitiba e o meu secretário disse, já passou em segunda discussão. O que passou em segunda? A lei que vai mudar tudo. O senhor não vai mais poder mexer no dinheiro. Mas tudo o secretário vai fazer. Cheguei em casa, estava o Saúl. Eu subia, eu morava no primeiro andar, subia as casas, olhei e disse assim, estava com uma maleta e a mala. E disse para minha mulher, diga que o Ney Braga não presta, senão eu vou para o hotel. Bom, e no dia seguinte eu fui falar com o seu Volpe e disse, presidente, é a lei. Ele disse, que lei? Ele pediu demissão. E saímos, eu e o meu compadre Carlos Muradás, que era diretor técnico, saímos e aceitamos o convite do Bório para ir para o IBC, que ele tinha sido indicado para presidente do IBC na Revolução, em 64. Eu fui ser assessor dele no Rio, e o Muradás foi ser presidente da Comissão de Armazéns e Silos, que tinha que construir armazéns desesperadamente, porque o Paraná, naquele ano, ia produzir 27 milhões de sacas de café. Então, ele construiu 1 milhão de metros quadrados, com empreiteiros acostumados a tapear. Ele foi um negócio inacreditável. Eu nunca vi na vida coisa igual. Eles conseguiram terminar isso. Daí, eu fiquei no Rio 1 ano e meio e tinha uma vaga em Hamburgo. O representante do IBC no escritório de Hamburgo estava pedindo demissão, estava voltando para o Brasil e tinha uma vaga. Eu falei com o Franchetti, vamos tentar, vamos passar tempo lá, vamos. O pagamento era muito bom. E daí eu me candidatei. O Leônidas Bório indicou o meu nome para o ministro da Indústria e Comércio, que devia indicá-lo para o presidente da República. Mas tinha um outro candidato, que era patrocinado por um cara que era candidato a governador de São Paulo. Então, se o fulano tivesse sido indicado governador de São Paulo, eu perderia a vaga. Mas daí foi indicado o Abreu Sodré, que não tinha candidato, então, em julho de 66, eu acabei no IBC de Hamburgo. Quanto tempo você ficou lá? 1 ano. Na mudança de governo, eu pedi demissão. Né? Era um tipo de um escritório? Um escritório responsável por 16 países. Que você tinha... Tinha o de Trieste também, na época. Trieste tinha o Milão. Milão era... Trieste era entreposto. Milão era escritório. E era um negócio fantástico, né? Porque você podia viajar. Londres não tinha, o Fábio está perguntando. Não, Londres era a Organização Internacional. Que era o Dr. Alex, que era o secretário. Depois foi ser o diretor executivo da OIC com 30 anos. 30 anos. Bom, então... só um parênteses, por favor, Haroldo.
o senhor falou que começou como estagiário, daí o senhor foi contratado... Não, daí eu fiz concurso. Fez concurso. Fiz concurso daí o senhor e pediu, passei. Daí o senhor pediu demissão do seu cargo de diretor ou de saiu diretor. do Estado completamente? Não, eu pedi demissão do cargo de diretor. Ah, certo. Isso que... Continuei funcionário da E o senhor Codepar. foi tão transferido como aquelas... A convênios que educação, existiam na época, né? a nomeação do IBC em Hamburgo é presidente da República, né? Então não tinha só que o governador do Paraná não obedeceu. Não queria saber de que presidente, nada, eu que mando aqui. E quando eu voltei de Hamburgo, me apresentei na Codepar e não fui aceito, não me deixaram assumir, por ordem do doutor Paulo Cruz. E daí eu entrei na justiça e ganhei no último dia da governança, da gestão dele. Bom, então, Hamburgo, que foi o começo da coisa federal, que era diferente do Estado, né? E daí eu fui trabalhar, voltei para a iniciativa privada e fui trabalhar com as empresas do Leão das Bóreas. Em que ano isso? Em 67. Que ele era representante da Caterpillar no Paraná, na Paraná Equipamentos, e tinha uma holding chamada Paraná Comércio, e eu fui ser diretor-gerente. E ele diversificou as coisas, eu fiquei 5 anos com ele, né? Data, gente, 67, 72. 5 anos eu trabalhei com ele entre aqui e o Rio de Janeiro. Daí eu pedi demissão e foi aí que veio o BADEP. Como é que ocorre o BADEP, sua vida? Então, veja bem, o governador eleito, Haroldo Leão Pérez, as encrencas que nós sabemos, e eu voltei de uma viagem à Europa com o Fanchetti em outubro, acho que começo de outubro, e encontrei o Norton Macedo na praia. Eu fui para as bodas de ouro dos meus pais em Cabeçudas. E encontro na praia o Norton que me diz, o Haroldo vai cair. Eu disse, como vai cair? Eu tinha ficado 40 dias fora naquele tempo, a gente não tinha notícia nenhuma, né? E pronto. E aí caiu o Haroldo. Parigô era nosso professor, amicíssimo do Maurício Schumann, e o convidou para ser secretário da Fazenda. E daí todo mundo me perguntava, quando é que você vai assumir o BADEP? E o Maurício dizia, não faça nada sem falar comigo. Eu estava sem emprego, tinha pedido demissão, não faça nada sem falar comigo. E foi passando novembro, dezembro, e nada. Aí se explicou depois. Naquele tempo precisava pedir autorização para o SNI. Cargo de presidente do BADEP era isso. O Maurício tinha feito uma consulta e a consulta aparentemente se perdeu. Ou alguém escondeu. E ficou aquela maluquice. E o Maurício, angustiado, disse, o que será que o Carlos fez de besteira que não estão dando ok? E falou com o Toparigô. O Toparigô disse, tá, vamos saber do cara. Ligou para o coronel, disse, escuta, tem um negócio assim. O Richbito, não, tu pode nomear. Pronto. 3 meses na Berlim. E daí começou o BADEP assim. Que foi uma época, de novo, maravilhosa, porque... A Codepar, essa altura, já era BADEP. Já era BADEP, tinha tinha sido sido transformado. E o BADEP estava sem dinheiro, porque o fundo tinha acabado, as contribuições, que eram durante 4 ou 5 anos, acho. E, então, o BADEP era uma desgraça. Não tinha dinheiro, tinha inadimplência. Era um negócio horroroso. E eu assumi, o Hilton Trevisan já era diretor, tinha sido nomeado no começo do Haroldo, e eu levei para lá, tinha um diretor técnico que era um rapaz muito simpático, mas
não era comigo. Então eu levei um rapaz chamado Michel Voller, que era meu companheiro, para a diretoria, reuni os dois diretores e disse assim: eu sou o presidente para frente. O que está daqui para trás, eu não vou olhar. E vocês não se atrevam em falar comigo sobre alguma desgraça dessa companhia aqui, desse banco. E assim foi. Eu fui direto para o Delfim e disse: você disse para mandar brasa, que deu dinheiro, não tenho dinheiro. Ele disse: procura João Paulo Marcelo Falco, presidente da Caixa Econômica Federal, que tem o PIS, que é muito dinheiro. Fui falar com o italiano e 2 anos depois o BADEP era o maior cliente da Caixa Econômica Federal. Consegui arrancar o dinheiro dele de tudo quanto é jeito. E aí dinheiro basicamente do PIS. Dinheiro do PIS. Os números daquela época são impressionantes, né? Porque impressionam assim, no ano seguinte é assim, depois assim. E o FAE, que ficou depois de mim, era pior ainda, porque aí melhorou mais. Então o BADEP foi realmente uma coisa fenomenal. E conseguimos fazer muita coisa. Esses anos 70 foram muito importantes. Por exemplo, exemplos que o senhor tem como notáveis da participação do BADEP nesse desenvolvimento? Não, o que veio, a primeira, acho que veio, foi a Siemens, né? Que era muito importante para o Paraná ter uma indústria multinacional, porque o Paraná nunca tinha sido um estado industrial. Sempre foi coisa, mesmo no tempo de Codepar, não era. O BADEP que marcou a posição com a Siemens, com a Bosch, com a Philip Morris e com a Volvo, que levou 6 anos, né? Isso a cidade industrial já estando implantada. A cidade industrial, o Jaime Lerner, já prefeito, chegou para nós com um projeto, um mapa, dizendo: olha, isso aqui é uma coisa muito boa, porque a água, os ventos, não sei o que mais, isso aqui a gente tem que fazer as indústrias num parque. E eu fiquei encantado, o Maurício também, convencemos o Toparigô a aceitar e autorizar o financiamento disso. Então, a cidade industrial, foram feitos erros depois. Acho que o que se fez foi não rechear a cidade industrial com indústrias menores. Então, ficou uma coisa que são grandes empresas muito isoladas. Mas, enfim, é um sucesso. A cidade industrial de Curitiba é um sucesso. Eu fui o primeiro agraciado da RESIC e transcrevo o discurso que eu fiz na época. E é isso mesmo. Foi uma coisa muito importante para Curitiba. Perguntas sobre o BADEP agora, uma rodada. Bom, o BADEP teve o seguinte: na Codepar havia aquela história de substituição de importações, né, dentro do mercado interno. Aí eu me lembro que teve uma época pasta mecânica, tivemos uma época também de oleaginosas, e isso aí quebrava muito, dava pipoca falha, né? Havia muito. Só que tinha uma vantagem que eles conseguiam retomar, né? Por exemplo, tinha os caras de Maringá, que tinham uma grande de oleaginosa, Fujiwara. Depois também teve que passar adiante. E na parte desses insumos para papel, eu acho que houve um pouco de dispersão. Sim, certamente. Quer dizer, a única indústria grande era a Klabin e algumas que estão lutando até hoje, né? As papeleiras aí. Agora, o que surgiu na época já da Codepar foi a soja. 70, né, a soja? 61. 61, 62. Então, eu entrei na Codepar mas entra em 62. escala em 70. Quando eu fui para o IBC, eu tive uma atribuição de liderar um grupo de trabalho para a diversificação das zonas cafeeiras, né, que era um café. O Paraná produziu 27 milhões de sacos, foi o maior produtor de café do mundo. O Paraná, não o Brasil. Então não dava, você tinha que jogar fora café. Então a diversificação foi muito xingada na época, mas acabou resultando em uma das coisas foi soja.
E na época nós patrocinamos um estudo que era o seguinte... Esse é o trabalho do Gerca? Não. Lá o Gerca é erradicação, né? Erradicação. É da época do Bório. Erradicação. Não, é antes. Aqui Aí está a Nós erradicação. substituímos o Gerca com essa diversificação. O Gerca era nosso inimigo. O Gerca é cafezal e produtivo, né? A soja, nós mandamos fazer um estudo. O lavrador, o agricultor, ele vai plantar o quê? Milho, trigo, não sei o quê. O que vai dar mais? Então se descobriu, naquela época, 62, 63, que a soja era um negócio excepcional. Que ninguém sabia o que era. O Rio Grande já tinha soja, né? Já tinha, mas Rio no Grande Paraná tinha. não. E aí explodiu o negócio da soja no Paraná, começou a explodir. De uma forma, eu me lembro que tive, acho que já é época do BADEP, um professor americano, especialista em soja. Então ele visitou lá toda a zona do sudoeste, oeste, e veio falar com a gente. Depois disse, olha, vocês não têm nada a aprender no cultivo. O que é o problema de vocês? Infraestrutura. Vocês chegam na porta da fazenda com preço muito melhor que nós nos Estados Unidos, mas chegam no porto, uma porcaria. E até hoje. E continua, hoje. né? Continua. Então, a mudança não foi só na parte industrial. O Paraná tinha sofrido sempre por monoculturas. E o café foi a última delas, né? As sacadas geadas, Schmidt, eu me lembro disso. Eles Acabava. criavam planos emergenciais, arrumavam recursos do Banco do Brasil, inclusive estimulavam nos vãos da cafezal. cafeicultura Plantar determinada milho. cultura. E depois chegava na hora, você tinha uma boa safra, aí você não tinha esquema de suprimento, atendimento de ferroviário, rodoviário. Não, era Deus nos acuda a agricultura no Paraná. Né? Uma maluquice. Mas, enfim, então BADEP. Até a O senhor ficou no BADEP até que ano? 72 e 74. Daí veio a gloriosa Revolução e o Castelo Branco, que era muito amigo do Ney Braga, ele resolveu levar paranaenses para lá. Então levou o Maurício para o BNH, levou o Reno Stefanes para o INPS, na época, e eu fui para a Caixa Econômica. O senhor já Como foi Castelo como presidente da Caixa lá? Fui como presidente da já Caixa, direto. E fiquei daí 3 anos na Caixa, e daí deu o episódio da queda do Severo O seu Gomes. período da Caixa aqui, vai de que ano a que ano? Isso foi em 74. 78? 78. Não, 77. Aí deu o episódio da queda do Severo Gomes e o Geisel, porque nós não estamos falando mais do Castelo Branco, já estamos falando do Geisel. O Geisel disse ao Mário Henrique, era ministro da Fazenda, e o Ângelo Calmon era presidente do Banco do Brasil. Eu chamou o Mário Henrique e disse, o Calmon vai ser ministro dos Comércios e o Richibita vai ser presidente do Banco do Brasil. E o Mário nos disse assim, isso não é convite, é ordem. E nós não queríamos. Eu estava adorando a vida na Caixa. Né? E o Ângelo no Banco do Brasil, passeava pelo mundo. Aí mudamos. Aí eu fiquei no Banco do Brasil 2 anos, até o Ministério. O senhor tinha um relacionamento pessoal com o General Geisel? Nenhum. Qual era a impressão que o senhor teve do Não, Geisel? veja bem, o Geisel Um democrata, um homem que tinha preocupações com democracia, um autocrata. O Geisel assumiu depois do Médici, que foi os anos de chumbo, né? Os anos do Médici foram realmente os anos duros. E o Geisel é uma formação
protestante, alemão muito mais que eu, porque o pai dele era alemão ainda, e falava muito mal alemão. Ele falava mal alemão? Mal. Inclusive, eles têm, da região dele, um dialeto que é muito feio. Não era Plattdeutsch, mas era muito feio. Era, inclusive, errado. E ele era uma pessoa absolutamente na hierarquia. Alemão, protestante, militar. Então, ele falou comigo, acho que 5 vezes desses 5 anos. Falava em alemão ou português? Não, não. Falou comigo aqui quando vieram plantar a árvore, falou numa reunião em Santa Catarina, e era assim, né? Torre Schibiter. Nada de intimidade. Eu fazia tudo via Mário Henrique Simonsen. Eu, naquele tempo, já começava a me exibir, né, de falar está na hora de mudar esse troço aqui. E falava muito no Ministério da Economia. Eu achava que... Porque a gente tinha briga com o Veloso, no Ministério do Planejamento. Então eu disse, não, tem que unificar, não é possível. Só que o Geisler era o ministro da Economia. Ele era o ministro. Então o Mário Henrique disse, pare de falar, ele mandou demitir você. Eu disse, então me demita. Não vou te demitir, mas é dureza, eu tenho que falar 15 minutos com o alemão para convencer o que você está dizendo isso meio de besteira. Ele tinha todo tipo de informação sobre o seu pensamento. E hoje, com o distanciamento crítico suficiente, que avaliação o senhor faz da personalidade de Geisel e de seu governo? Bom, primeiro, ele foi o homem que livrou o Brasil de uma guerra civil, eu acho. Essa distensão lenta e gradual é o que conseguiu tirar o Brasil do regime autoritário. Então, a gente pensa que é uma concepção dele ou do Golbery? É do Golbery. Mas ele, imagina um homem alemão, protestante, milico, ter que fazer o que ele fez com Frota. Sim, aquilo foi duro. Então, é uma coisa. Eu comecei virei muito amigo do Golbery. Falava muito com ele. Inclusive, eu conto, quando eles baixaram aquele decreto, criaram o senador biônico e mudaram a composição da Câmara. Foi o nosso senador biônico? Não, e a Câmara que deram para ganhar a eleição. Sim. E eu estava viajando, voltei, liguei para o Golbery, ele disse, Dr. Schibiter, o que achou do nosso serviço de barba e cabelo? Disse, ministro, saiu muito sangue. Disse, não, venha falar comigo. Fui lá. Ele disse, Dr. Schibiter, o senhor precisa entender, as Forças Armadas têm linha dura, o senhor ouviu falar? Isso aí é um negócio muito perigoso e é a única coisa que nós podemos fazer para salvar a democracia. Então, é um negócio muito complicado. E o Geisel foi uma pessoa muito, muito importante nesse período. Ele refletia completamente o pensamento do Schibiter e do Estado-Maior, ou ele tinha uma larga autonomia de voo? Quem? O Geisel. Não, tinha autonomia, ele mandava. Não tenha dúvida nenhuma. O Golbery amenizava as coisas. Mas tinha ele ascendência mandava. sobre o Geisel, né? Tinha uma certa ascendência. O Golbery tinha uma ascendência intelectual. Preceptor. Né? O Golbery era uma figura muito estranha, né? Muito, muito. Em que sentido muito estranho? Não, era quer dizer, intelectual. Acho que ele não leu mais que 50 livros na vida. Mas o que ele leu, ele leu. Então ele tinha uma certa cultura e dava prazer em discutir com ele. Jogava um nome no meio da conversa. Ele era de uma formação positivista? Não sei te dizer. O Golbery não seria exatamente dos militares o único que tinha
todos aquele instrumental dos políticos, digamos, dos políticos clássicos, Ele era não do que político, temos aqui, dos políticos capazes de amenizar as tensões, as relações, de articular, inclusive com a imprensa, porque durante muito tempo o Golbery ele teve uma influência na imprensa, nas revistas, etc., muito grande, né? Não, eu vejo esse período do Geisel, é uma coisa muito curiosa. Eu me lembro que eu sempre fui muito amigo de jornalistas, sempre conversei muito aberto. Então, quando começou, o pessoal dizia, agora é democracia, agora fica tudo fácil. Eu disse, ao contrário, agora fica tudo difícil. Porque até agora você é a favor ou contra. Não tinha outra coisa. Agora você tem que começar a pensar e achar o que está acontecendo, que de repente abriu tudo. A gente tem que se lembrar que era o tempo do Médici. Era terror. E quando o Geisel começou essa abertura lenta e gradual, é difícil, né? A intervenção em São Paulo, né? É o caso do Edenardo Dávila. Demissão. Que papel, na sua opinião, entidades como a CNBB e a OAB tiveram nesse processo de abertura? E depois, doutor Carlos, se o senhor nos permite, vamos convidá-lo a continuar esse depoimento histórico de extrema importância, analisando toda uma realização política dos anos 70 em diante, e o senhor foi mais do que observador, o senhor foi ator, numa próxima etapa. Muito bom. Então, CNBB e OAB. Eu acho que essa época do Geisel, o que aconteceu? A abertura, sempre tinha gente que queria abrir logo mais, né? Então, isso aí é muito pouco. Então, a CNBB teve um personagem que era o Arns. O senhor conhecia o Arns de Santa Catarina? Não conheci lá, conheci em Brasília. E era uma figura... Ele tem a sua idade. Ele tem 80 anos. O Arns ficou muito meu amigo. Fala bem alemão ele? Acho que eu nunca falei alemão. Mas, enfim, essas pessoas eram muito importantes lá, né? A OAB era muito importante, porque era um período muito complicado, né? Por exemplo, o velho Geisel tinha ódio quando alguém se metia no ritmo que ele estava dando na abertura. O Golbery disse, ixi, não sei quem tinha falado alguma coisa, ele ficou puto da vida. Porque ele não queria, ele achava que o que ele estava fazendo era a única coisa possível. E o Arns entendeu isso. Eu tentei aproximar muito o governo do Arns. Eu fiz esse papel muito. Mas o Arns dizia, mas isso é o senhor, né? Mas tem muita gente aí que não quer saber de abertura. E era verdade. Os bolsões radicais mais sinceros que ele se referia. Então, nós agradecemos ao Dr. Carlos Schmitter, nosso ministro no governo João Figueiredo, ministro da Fazenda, uma personalidade importantíssima da vida paranaense, um dos arquitetos do Novo Paraná. E ele aqueceu e a próxima gravação desse depoimento histórico será definida nos próximos dias. Agradecemos, sobretudo, também a participação dos amigos que aqui vieram e hoje do Fábio Campana, que se associa à nossa equipe de entrevistadores e que vai lançar na sua Travessa dos Editores, se isso precisa ficar registrado, a biografia desse ministro, cujo depoimento se insere já entre os mais importantes desse projeto Memória Paranaense, do Grupo Ninter e do Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social. Obrigado.